Olá pessoal, eu sou o Caco, vou resolver mais um problema para você. Em cada um dos gráficos horários seguintes, A. Indicar o sinal da aceleração. B. Determinar os instantes e o espaço em que o móvel muda de sentido. E C. Determinar um instante ou os instantes em que o móvel passa pela origem da trajetória. Então eu quero esclarecer algumas coisas antes de começar a fazer o problema. Esse gráfico aqui, esses gráficos, eles vêm da função horária da posição, que é assim: S é igual a S0, que é a posição vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso daqui em forma de função, né? Isso daqui é uma função. Sabe? Lembra da função de segundo grau? Função de x é igual a x ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a concavidade da função, ela era para cima quando o a era positivo e era para baixo quando o a era negativo. Se eu comparar essa função horária com essa função aqui, o f de x, a posição vai fazer o papel do f de x. Né? É a posição em função do tempo. E o x vai ser o quê? O tempo. Então, essa parcela aqui da função é essa parcela aqui. Ou seja, o sinal do a que determina a concavidade é o sinal da aceleração dividido por 2. Então, a aceleração ela está estampada nesses gráficos pela concavidade. Quando a concavidade é para cima, quer dizer que o A é positivo, ou seja, a aceleração é positiva. E quando a concavidade for baixa, quer dizer que a aceleração é negativa. Então, a primeira coisa aqui, indicar o sinal da aceleração. Então, esse daqui a concavidade é para cima, ou seja, a aceleração é maior do que zero. Esse aqui a concavidade é para baixo, então a aceleração menor do que zero. Esse aqui a concavidade para cima, então a aceleração maior que zero. E esse daqui, apesar de só estar um pedaço do gráfico, mas seria uma concavidade para baixo, né? Então, a aceleração menor do que zero. Ok? Vamos para o segundo ponto. Determinar o instante e o espaço em que o móvel muda de sentido. Então, mudar de sentido quer dizer o seguinte. Então, eu vou fazer aqui o eixo. Tá? Então, está aqui o eixo. Aqui está o zero. Tá? A posição 0. Então, para cá, as posições vão ser mais 1, mais 2, etc. Para cá, menos 1, menos 2, etc. Então, quando o móvel tem aceleração positiva, quer dizer que a aceleração está para lá. Ou seja, a aceleração ela tem a ver com força. Então, eu tenho uma força empurrando esse móvel para lá. Se o móvel já está indo para lá, ele vai cada vez mais rápido. Agora, se o móvel está vindo para cá, então ele vai parar e vai voltar para lá, ok? Bom, o gráfico aqui é da posição pelo tempo. Então, vendo a posição à medida que o tempo passa, a gente vai descobrir em que lugar que ela está desse eixo. Então, nessa primeira aqui, ó, no tempo 0, ele está numa posição aqui para cima. À medida que o tempo vai passando, né, ó, à medida que o tempo vai passando, a posição vai o quê? Vai indo cada vez mais para baixo, né? Ó, posição está chegando. Até que no tempo 4, a posição é 4. Mas o tempo acima do 4, né? A partir do tempo 5, por exemplo, a posição sobe de novo. Ó, tempo 6, a posição sobe de novo. Tempo 7, vamos dizer, a posição maior ainda. Ou seja, nesse gráfico aqui dá para perceber que aconteceu o quê? O objeto estava mais ou menos aqui, aí ele veio vindo, chegou no 4, parou e voltou. Lembra? A aceleração é positiva aqui, ó. Então, a aceleração está para lá. Então, ele vem, para e volta. Ok? Então, o instante, o espaço em que o tempo muda de sentido é esse aqui, ó. O instante é igual a 4 segundos e a posição S é igual a 4 metros. Essa é a letra B aqui, tá? Essa é a letra B, ó.
Ok? Olha esse segundo aqui. Esse aqui, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a aceleração é para lá. Então, tem uma força empurrando ele para lá. O objeto ele está nessa posição aqui, indo cada vez, à medida que o tempo passa, a posição dele está indo cada vez mais próxima do 9. Então, ele está mais ou menos aqui, tá? A força é para lá, ele está indo para lá. Chega um momento que ele chega no 9, ele para e ele volta. Tá? Então, porque a força está empurrando ele para lá. Então, ele está vindo para cá, a força empurrando para lá faz ele parar e ele volta. Então, nesse caso aqui, o instante em que ele muda de sentido é quando ele está no tempo 2. Ó. No tempo igual a 2 segundos e na posição S igual a 9 metros. Ó, à medida que o tempo vai aumentando, ele está chegando mais perto do 9. Mas depois que passa do 2, a posição começa a diminuir, ou seja, ele começa a voltar. Então, essa é a resposta da letra B. Ok? No terceiro aqui. Aqui, ó, à medida que o tempo passa, a posição vem para trás, tá? Quando ele chega no tempo 6, a posição ela é mínima, ela é menos 2, ó. Aí, quando no tempo 7, a posição começa a subir de novo. Ó. Aqui no tempo 9, a posição está indo... tempo acima do 9, a posição está indo cada vez... Lá. Então, aqui, o tempo em que ele muda de sentido é no tempo 6 segundos. E a posição que ele mudou de sentido é na posição menos 2 metros. Essa é a letra B. Tá? E nesse daqui, não conseguimos ter evidência, porque não aparece aqui a concavidade. Ó. Aqui ele faz o quê? À medida que o tempo passa, a posição dele é cada vez o quê? Mais, né? Cada vez mais para lá. Então, ele está aqui na posição 8, no tempo 0. E à medida que o tempo passa, ele vai se aproximando da posição 0. Certo? Então, ele não tem um momento em que ele inverta de posição. Porque ele não tem justamente essa coisa aqui que a gente chama de vértice da função. Ele não tem um vértice. Nem um vértice superior, nem um vértice inferior. Tá? Pode ser que essa parábola ela tenha um vértice, mas seria aqui atrás. Ó. Ok? Mas aqui na parte visível, a partir do tempo 0, não aparece vértice. Então, não há inversão de sentido. Isso aqui, ok? E na letra C ele pergunta: determinar um instante ou instantes em que o móvel passa pela origem da trajetória. Bom, a origem da trajetória é essa posição aqui, ó. Essa aqui é a origem, tá? É a posição 0, simplesmente isso. Então, esse daqui, ó, veja que ele está numa posição acima do 4, ele chega na posição 4 e a posição volta para cima do 4. Ele nunca passa na origem na posição 0. Então, esse aqui não passa pela origem. Tá? Esse daqui não passa pela origem. No 2, veja, a posição é abaixo do 9, a posição vai até o 9, depois a posição desce, 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 e aqui, olha, no tempo 5, a posição é 0. Então, o instante que ele passa pela origem da trajetória é o quê? Tempo igual a 5 segundos. Essa é a letra C. Tá? Nesse outro caso aqui, ele está numa posição acima da origem, aí ele vem, o tempo vai passando, ele passa pela origem no tempo 3, aí ele continua para o lado negativo, tá? Ele chega até o menos 2 e começa a voltar. Aí no tempo 9, ele passa novamente pela origem, pelo 0, e vai embora para lá. Então, esse movimento aqui é o quê? Como a aceleração é positiva, a aceleração está para lá. Então, o objeto vem vindo, vem vindo, vem vindo, para no menos 2 e volta para lá. Então, na vinda, ele passa no 3. Na volta, ele passa no 9. Então, o tempo 1 aqui vai ser o quê? 3 segundos. E o tempo 2 vai ser o quê? 9 segundos. Esse aqui é a letra C. Ok? E aqui o quarto, ele simplesmente está voltando, voltando, voltando. E no tempo 3, ele passa pela origem.
Então, T igual a 3 segundos. Isso aqui é a letra C. Ok? Certo, pessoal? Então, é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe os vídeos e até a próxima.